Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo das Escrituras Sagradas. Aqui ao meu lado está o Wesley, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pastor. Nós agradecemos a sua companhia. Vamos navegar ao longo das Escrituras e compreender um pouquinho mais dos planos de Deus para a nossa vida. Quero convidar você nesse momento para que você pegue a sua Bíblia, para que juntos possamos fazer uma oração e começar o estudo das Escrituras Sagradas. Quero convidar o Wesley para que possa fazer essa oração. Vamos orar? Santo Deus e querido Pai, uma vez mais estamos muito agradecidos ao Senhor pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e a estudarmos. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, ilumine nossa mente para que possamos compreender aquilo que o Senhor revelou para nós. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O estudo de hoje é o estudo das Escrituras. Esse é o tema. Começando aqui, primeira pergunta, Wesley. Está pronto aí? Está pronto, pastor? Opa, vamos lá. O profeta Isaías nos dá um conselho. Qual o conselho que Isaías dá a respeito do estudo das Escrituras Sagradas? O que a Bíblia diz? O que ele fala? Muito bem. Ele diz o seguinte, em Isaías 34, verso 16. Diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Então o profeta Isaías diz assim: olha, busquem no livro do Senhor e leiam e aprendam sobre a palavra de Deus. Então o profeta, ele pede para o povo, ele clama para o povo buscar na palavra do Senhor. Muitas vezes queremos buscar coisas em outras fontes, né? Sendo que a palavra do Senhor tem aquilo que nós precisamos para ser salvos. Nessa colocação que você fez aí, eu quero destacar algo aqui importante. As pessoas andam buscando livros de autoajuda, né? É verdade. Amigo, para todos os porquês da tua vida, o livro de autoajuda que Deus deixou é a Bíblia. Então, é nesse livro, baseado no que o Wesley acabou de ler, que Deus tem respostas para todos os seus questionamentos, para todos os questionamentos da humanidade. Então, a Bíblia é o livro que tem resposta para te ajudar a vencer os desafios da tua vida. Pastor, também é interessante que as pessoas buscam, por exemplo, livros de como administrar a parte financeira, como cuidar da família, como educar os filhos, como cuidar do próximo. E a palavra do Senhor traz todas essas orientações. Na palavra do Senhor traz todas essas orientações. Por isso que o profeta disse ao povo: olha, vocês estão buscando informação? Lê a Bíblia e aprenda o que está escrito aí. E falando disso, a Bíblia apresenta um povo que fazia algo particular, que é uma orientação para nós. Que povo era esse, pastor? Interessante, amigo, e eu quero fazer um desafio a você. Tudo aquilo que eu e o Wesley falar aqui, mesmo sendo um estudo bíblico, nós estamos aqui, estamos com as nossas Bíblias nas mãos, ela está aqui a minha, o Wesley aqui está aí também. O nosso conselho é que você abra a sua Bíblia. E nós temos um grupo de pessoas aqui no livro de Atos. Eu quero responder essa pergunta lendo um texto que está no livro de Atos, capítulo 17, verso 11. Os bereanos. O que esse povo fazia? Por que eles são louvados na Bíblia? E a Bíblia vai dar a resposta. Vamos lá então, pastor. Atos 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. E eles faziam, olha o que eles faziam, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então eles ouviam uma pregação na sinagoga, eles não simplesmente absorviam a pregação que ali era ensinada na sinagoga. Quando eles chegavam em casa,
eles iam conferir nas Escrituras para saber realmente se estavam em conformidade com aquilo que foi ensinado na sinagoga. Aí nós vemos um princípio muito importante, pastor, que não devemos acreditar em tudo que o homem diz. Devemos buscar ver se isso é verdade. A palavra do Senhor diz, maldito o homem que confia no homem. Então, quando falamos da palavra de Deus e das coisas que abrangem as Escrituras, entramos no tema de salvação. Uma informação errada pode me tirar do céu, que eu vou acreditar numa coisa errada e vou me perder. E uma informação correta pode me ajudar a chegar ao céu também. Então aí vemos a importância de conferir aquilo que as pessoas dizem sobre a Bíblia. Até mesmo que eu e você estamos falando. Então você que está nos acompanhando, novamente, busque na sua Bíblia o texto que nós estamos dizendo. E comprove você mesmo que aquilo que estamos falando está de acordo com a palavra do Senhor. É isso mesmo. Tem uma citação de uma escritora cristã chamada Ellen White. Ela diz assim: se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, diz a conhecida escritora, os homens teriam mente mais aberta, nobre de caráter e firmeza de propósito, que raramente se vê nesses tempos. Olha, que maravilha, então a palavra de Deus, ela tem, estudada de uma forma correta, ela tem um poder transformador na vida daquele que busca. Agora, Wesley, nós sabemos que Jesus, ele anunciou aos discípulos a sua morte, os discípulos ficaram ali um pouco desesperados, né? Mas Jesus falou para eles que ia orar ao Pai, ia rogar ao Pai, ia pedir um outro Consolador, falando do Espírito Santo, né? Com qual propósito o Espírito Santo viria? Muito bem, pastor. Para responder esta pergunta, vamos ao livro de João, capítulo 14, verso 16, que diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Desculpa, só corrigindo, é 26. 26, isso mesmo, pastor, 14, desculpa. 26. Aqui diz que esse outro Consolador, e não é um ser estranho, é o Espírito Santo, aqui menciona, que é da mesma natureza de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito Santo é divino, tem comparte da mesma natureza de Deus e de Jesus. Ele nos ajudaria a convencer-nos dos nossos erros e também mostrar aquilo que é correto para nós. Então Jesus Cristo lhe disse assim para os discípulos: não fique triste, eu estou indo, porém vai vir outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo, e ele vai ajudar vocês nesse trabalho que eu estava ajudando. Ele vai continuar o trabalho. E o Espírito Santo faz isso em nós. Ele nos ajuda a ver quem somos e nos leva até Jesus, que é aquele que irá solucionar e mudar nós. E também o Espírito Santo nos ajuda a aprender sobre as palavras de Cristo. Então, isso nos ajuda a compreender que todo conhecimento do conteúdo bíblico só é possível compreender se a gente tiver o Espírito Santo como um professor. Exatamente. Que lindo. Que maravilha, pastor. Isso nós encontramos, por exemplo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o ser humano, ele necessita da ajuda do Espírito Santo, porque a palavra de Deus não é invenção do homem, é a revelação de Cristo. Então, o mesmo Espírito que ajudou os profetas, os autores bíblicos a escreverem,
nós necessitamos dele Para compreender. Exatamente, para nos ajudar a compreender. Isso nós chamamos de iluminação. É por isso que, amigo, você que está estudando a Bíblia juntamente conosco, antes de começar o estudo bíblico, a gente faz primeiro uma oração. Nós precisamos primeiro orar, pedindo a direção do Espírito Santo para termos uma compreensão correta das Escrituras Sagradas. É interessante que quando uma criança ela começa a andar de bicicleta, ela vai com uma vontade de aprender, ela cai, levanta. Levei tanta queda, pastor. Ela quer aprender. A mesma coisa é o estudo da Bíblia. Você precisa querer aprender. E precisamos ir até as Escrituras Sagradas. Você precisa, ao abrir as Escrituras Sagradas para estudar, amigo, você precisa querer aprender e dizer ao Senhor, me ensina. Me ensina. E nós precisamos estudar a Bíblia, né, Wesley, de uma forma correta, porque se a gente faz uma leitura superficial, a compreensão também será superficial. Exatamente. Se nós tratamos a palavra de Deus como se fosse qualquer outro livro, com certeza não vamos desfrutar das bênçãos de Deus, porque é um livro sagrado. Então, precisamos da ajuda do Espírito Santo para poder compreendê-lo. Amém. E é interessante também, pastor, que nós vemos um exemplo muito importante, que é nós orarmos, pedirmos sabedoria a Deus e também devemos ter uma ajuda do Espírito Santo para poder compreendê-lo. E é interessante que nós devemos orar por algo em especial. Pelo que nós devemos orar, pastor? Ok. Quando nós lemos Salmo 119, verso 18, abra sua Bíblia aí, você que nos acompanha. Salmos 119, versículo 18, desculpa. Salmo, repito, 119, verso 18. Olha o pedido do salmista. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha, é como se a pessoa estivesse assim, com um tapão no olho, né? Fechado os olhos, e ele ora, Senhor, desvenda os meus olhos, porque eu quero contemplar as maravilhas da tua lei. Louvado seja Deus por isso. Pastor, podemos dizer que hoje o pecado ele está prejudicando a nossa visão das coisas espirituais. Então, por isso que nós devemos orar para Deus limpar, purificar, desvendar os nossos olhos para podermos compreender a sua palavra. Com certeza, Wesley. O apóstolo Paulo, ele orava por um dom específico. Que dom? É verdade, pastor. O que a Bíblia diz sobre isso? Em Efésios, capítulo 1, verso 17, tem a resposta para nós. Diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, Paulo, nós sabemos que Paulo era um homem muito inteligente. Sim. E mesmo assim, ele se colocava no lugar dele, de um ser limitado, de um homem pecador. Dependente de Deus. E dependente de Deus. E ele dizia assim, Senhor, por favor, me ajuda. Eu preciso entender mais a tua palavra. Eu preciso compreender, porque eu preciso levar ela às outras pessoas. Tá? Muitas pessoas hoje em dia têm bastante conhecimento e querem ser independentes. E talvez alguma pessoa desse tipo esteja nos escutando. Quero dizer uma coisa para você. Eu e você, nós não somos nada. O conhecimento que nós temos é muito pequeno. E ele, além de tudo, deve ser praticado. Não basta apenas conhecermos e não vivermos aquilo que nós conhecemos. O apóstolo nos ensina, porque ele era um homem muito sábio, muito inteligente. Ele nos ensina a colocarmos no nosso lugar como servo de Deus, como pessoas pecadoras e como seres que dependem de Deus. Que maravilha, pastor! Maravilha. Wesley, agora, sabe, no momento que você estava falando, eu lembrei de um detalhe. Conhecimento não salva ninguém. É verdade. Por quê? Porque se conhecimento salvar, Satanás estava salvo.
E não teria causado tudo que ele causou, Tudo né? que ele causou. Então ele conhece toda a Bíblia, de ponta a ponta, de capa a capa. Ele conhece o Pai, ele conhece Jesus Cristo, ele conhece o Espírito Santo, ele conhece tudo, mas está perdido. É verdade. Ele está perdido porque não se firmou na verdade. Ele está perdido porque não pratica a palavra de Deus. Ele está perdido porque ele decidiu viver independente de Deus. E aí é o grande problema. E aí é o grande problema. Agora, eu estou falando para alguém nesse momento que vive uma vida independente de Deus, que acha que pelos seus méritos você é capaz. Eu estou falando para alguém nesse momento que acha que é possível viver, e está vivendo e quer viver sem Deus, sem depender de Deus. Amigo, se você está assim, vivendo assim, você está em pecado. Mesmo que você seja um conhecedor da palavra, você já viveu um período servindo ao Senhor, estudando a Bíblia diariamente, orando diariamente, e hoje você se encontra completamente longe, vivendo uma vida concentrada em você mesmo, sem querer saber de Deus, nem das coisas de Deus, nem da palavra de Deus. Amigo, vou te dizer uma coisa, você está num terreno perigoso. Volte ao Senhor, volte-se ao Senhor. Dependa dele, porque é a nossa única esperança. Ainda dá tempo, né, pastor? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Bom, continuando aqui, pastor, nós vemos também algo muito importante, que, por outro lado, assim como há pessoas que não estudam a palavra de Deus, que falam, mas não correspondem com aquilo que dizem, são pessoas que muitas vezes não conseguem ou não querem cumprir com a palavra de Deus. Por outro lado, também vemos pessoas dedicadas, pessoas que buscam, pessoas sinceras, pessoas que querem aprender e querem estar próximo de Cristo. E qual existe algo que Deus prometeu, uma bênção especial que Deus prometeu para essa pessoa que está verdadeiramente interessado nele? Muito bem, boa pergunta. Vamos responder baseado na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. Olha o que diz a Bíblia. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aqui é Jesus falando, né? O próprio Jesus está falando, né? Se a pessoa quer fazer a vontade de Deus, a promessa de Deus, é um conhecimento. Quando a gente fala de doutrina na Bíblia é conhecimento. Como é maravilhoso receber as revelações, as doutrinas referentes ao Senhor. Como é maravilhoso compreender que Jesus falava sobre Deus, sobre o céu, sobre o plano de salvação. Isso nos enche de alegria quando nós estudamos a Bíblia, quando nós buscamos dentro da Bíblia os planos de Deus para aquele que quer fazer a vontade do Senhor. Então Deus nos promete ajuda, né? Nos ajuda a compreender. A compreender a sua doutrina, que é algo maravilhoso. Wesley, Jesus, em um momento, ele repreendeu algumas pessoas. Embora conhecessem as Escrituras, Jesus faz uma repreensão. Qual foi a repreensão que ele fez? Pastor, essa repreensão nós encontramos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29. Disse assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui nós vemos que essa foi palavras duras de Cristo, né? Imagine um líder, uma pessoa que diz que sabe, que tem conhecimento, que estuda, e chega o próprio Jesus e diz assim: não, você está errado, você não conhece as Escrituras. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, muitas delas, querem adaptar a palavra de Deus aos propósitos dele mesmo. Mas é ao contrário, nós devemos nos adaptando ao propósito de Deus, não Deus se adaptar aos nossos propósitos. E aqui Jesus fala assim: vocês não conhecem, vocês pensam que vocês conhecem, mas vocês
de verdade vocês não conhecem, porque vocês estão distorcendo a palavra de Deus. Não é assim. Vocês têm que compreender corretamente aquilo que diz a palavra e fazer o que a palavra diz. Não tentar moldar a palavra de Deus conforme aquilo que nós queremos. Interessante que algumas pessoas, Wesley, e você que está estudando a Bíblia juntamente conosco, algumas pessoas querem uma religião, uma igreja, conforme os padrões dela. Conforme aquilo que a pessoa quer, Aquilo que a pessoa quer, do jeito que a pessoa quer. Quando a gente vai em uma determinada região, eu sou ali da Paraíba, da cidade de Souza, lá tem alguns costumes que são diferentes daqui. Então, se você vai até a cidade de Souza, na Paraíba, chegando lá, tem os costumes da região, você, Wesley, vai se adaptar aos costumes da região ou o pessoal lá vai se adaptar aos teus costumes? Mas eu vou ter que me adaptar aos costumes de lá. Pois é. Então, quando eu estudo a Bíblia, eu estou acostumado, eu tenho um padrão de vida. Você também. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que nos adaptar ao padrão de Deus, não é Deus ao nosso padrão. Nós temos que nos adaptar ao padrão das Escrituras, não é as Escrituras ao nosso padrão. E aí é onde que muitos têm caído, falhado e até mesmo estão perdendo a sua salvação, não é verdade, pastor? É verdade. E pastor, o que as Sagradas Escrituras oferecem, podem proporcionar para aquela pessoa que busca diligentemente estudar a palavra de Deus? Há um texto, e depois eu quero ler um outro, mas há um texto na Bíblia, em Atos capítulo 17, verso 30. Não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas interessante que o finalzinho do texto diz, mas ele diz assim, mas agora ele notifica a todos os homens que se arrependam. Né? Então o tempo da ignorância, que a pessoa não conhecia, e ele praticava atos que desagradam a Deus, que ferem o coração de Deus, Deus não leva em conta. Mas ele diz, olha, se arrependa, mudem. Né? E... Pastor, me permita, já que entramos neste ponto, talvez a pessoa que esteja nos assistindo, quero falar para você também, talvez você não conhecesse a palavra de Deus. A partir desses estudos que vocês estão acompanhando juntamente conosco, agora você conhece a palavra de Deus. E agora Deus te cobra também. Meu filho, cumpre com aquilo que você conhece. Seja obediente. Então, pastor, para a pessoa que está nos acompanhando, não há desculpa de que não conhece. Porque está aprendendo. Está aprendendo, é isso aí, isso mesmo. 2 Timóteo 3, verso 15. A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, que lindo! Então as Escrituras nos tornam, baseado nesse texto, sábio para a salvação pela fé na pessoa majestosa e maravilhosa de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por isso. Então, amigo, é isso que Deus quer fazer com você, através do estudo da Bíblia, te tornar sábio para a salvação pela fé na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Wesley, nós encontramos na Bíblia algumas bem-aventuranças, mas Jesus Cristo, ele pronunciou uma bem-aventurança. Ele pronunciou essa bem-aventurança sobre quem? O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Muito bem, pastor. Então vamos para Lucas, capítulo 11, verso 28. Aqui encontramos a resposta. Diz assim, ele, está dizendo Jesus,
Porém respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aqui há duas coisas muito importantes, pastor. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem e as pessoas que aguardam. Ou seja, querido amigo e querida amiga, Deus tem uma bênção muito especial para a pessoa que aprende e ouve sobre a palavra dele, e também, aqui são duas condições. Guardar é fechar e colocar na gaveta, guarda onde? Guarda no coração e demonstra que está no coração com as suas ações. Praticando. Praticando, exatamente. Então, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando, Deus tem uma bênção muito especial. Jesus disse, bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que guardam, que são obedientes. Quer ser abençoado pelo Senhor? Coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Maravilha, muito obrigado, Wesley. Finalizamos aqui mais um estudo, mas eu quero falar com você nesse momento. Amigo, como está sendo o estudo para você? O que você tem achado desses momentos de encontro aqui juntamente conosco? O que Deus tem falado para você? Saiba que os planos de Deus, a sua vida, são os melhores. E só tem uma forma de compreender e de conhecer os planos de Deus, é através do estudo das Escrituras Sagradas. Quer ser feliz? Escute a voz de Deus. Quer ser bem-aventurado? Quer felicidade? Guarde no coração, coloque em prática tudo aquilo que você aprende do Senhor através das Escrituras Sagradas. Está você disposto? Se você está, convido você a orar conosco nesse momento. Feche seus olhos. Pai, louvamos o Teu nome pelo estudo da Tua Palavra. Amém. Nossa gratidão pela direção do Espírito Santo em nossa vida. Amém. E nesse momento, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida desse amigo que ora conosco, sobre a vida dessa amiga, que o Espírito Santo conduza e que a Tua Palavra, Senhor, possa, através da mensagem dela, transformá-lo, preparando-o para a eternidade. Amém. Em nome de Cristo, nós te agradecemos.